Eu sempre gostei muito de bibliotecas. Quando eu estudava na UFG, o ambiente que eu mais frequentava era as bibliotecas. Muitas vezes eu faltava nas aulas para ir estudar num ambiente mais controlado, mais fechado, onde eu conseguia pegar os meus livros, o meu texto, estudar da forma que eu achava mais apropriada para mim. É claro, não funcionava com todas as matérias, mas as matérias que eu tinha um maior controle da disciplina, eu tinha mais facilidade, eu fazia dessa forma. E não vou deixar isso para trás, mesmo no interior de Goiás. Aqui, numa cidade de 15 mil habitantes, nós também temos uma biblioteca com proporções diferentes, é claro, não vou comparar diretamente com uma biblioteca de uma universidade, uma biblioteca de uma cidade grande, mas ainda assim tem um acervo muito bom aqui dentro. Muitas coisas que eu não esperava encontrar numa cidade desse tamanho. Essa é a Biblioteca Municipal de Campo Norte. Ela existe há muito tempo, tem alguns livros ali que estão datados dos anos 70, desde a época que a biblioteca surgiu. Acho que foi junto com a criação da cidade. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela. É próximo da igreja, a igreja está ali, a igreja católica. Na verdade, ela é aqui, mas o antigo prédio da igreja ele era muito grande, no ponto de causar certo perigo por causa da sua arquitetura. Aí eles tiveram que demolir a igreja e estão refazendo. Então, no momento, as missas acontecem ali, ao lado da biblioteca. Eu estou agora com a professora responsável pela biblioteca. A gente vai fazer um pequeno tour aqui dentro, mostrando tudo o que está acontecendo. E ela vai nos mostrar um pouquinho desse ambiente que ela cuida. Nós começamos aqui bem pequeno, engateando, com poucas visitas, com um acervo bom, mas não suficiente, mas encerramos o ano de 2025 emprestando 2.316 livros aqui na biblioteca. E esse ano, já no início do mês de junho de 2026, nós já completamos 2.000 livros emprestados. Vou iniciar mostrando para vocês o nosso acervo de livros infantis, que fica localizado nessa prateleira de cor azul. Aqui estão todos os livros infantis. Nós temos aqui contos de fadas, gibis, histórias em quadrinhos. Temos aqui também o nosso mais novo acervo, que para nós é um motivo de muito orgulho. Isso para mim foi uma das coisas mais legais de quando eu visitei a biblioteca. Eu visitei um pouco depois que ela recebeu esses livros da doação de uma grande empresa de mineração da região. E tem títulos aqui excelentes. Eu fui dando uma olhada, não exatamente aqui, mas a descoberta da América, do Colombo, está aqui dentro também. Recentemente eu estava na viagem da capital para cá, eu estava escutando um podcast a respeito do Colombo e esse que apareceu para mim na minha frente, logo depois de ler a biografia dele. Então foi bem interessante encontrar o livro aqui. Mas não apenas ele, aqui tem outras coleções completas. Engraçado eu ter quase tudo do Monteiro Lobato aqui também. Outros títulos excelentes, tipo o Flaubert. Esse 3 contos aqui é muito bom. Todos os 3 que estão aqui. Esse daqui é um dos autores que eu mais gosto de ler. E esses 3 contos talvez seja a melhor obra para começar o autor. Por ser contos, é uma leitura um pouco mais simples. E principalmente o primeiro conto dele, que é Um Coração Simples, provavelmente deve ser o conto mais introdutório à leitura de Flaubert. Não que ele seja um autor difícil, mas ter contato inicialmente com os 3 contos facilita bastante quando você vai conhecer as outras obras do autor. Porque a escrita dele, por ser mais direta, às vezes algumas pessoas podem estranhar, mas ainda assim é o autor exemplar. Acredito que o mais importante da biblioteca é o seu ambiente de contemplação. Porque é um ambiente calmo, um ambiente de paz, onde você consegue se desconectar daquele momento mais agitado do mundo. Seja no trabalho, seja um estudo formal. Porque sim, a gente consegue estudar de uma forma mais intensa dentro de uma biblioteca. Mas normalmente, quando eu estou em uma biblioteca, o meu estudo é mais leve. Não sinto tanta pressão quanto eu estou estudando em casa, onde eu realmente tenho afazeres. Na biblioteca não. Um ambiente que me causa uma outra paz. Além de estar cercado por diversos autores e diversos livros da minha preferência. Então, quando eu estou em uma grande biblioteca, onde tem diversas edições raras, autografadas, passa uma energia a mais, sabe? A gente está do lado de uma obra autografada de Machado de Assis ou algo nesse sentido. A primeira sala aqui da biblioteca fica os principais livros. Aqui dentro a gente tem algumas mesas que eles normalmente usam para fazer algumas atividades com as crianças. Eles têm uma tradição de sempre fazer um mega quebra-cabeça. Nesse caso eles pegaram um quebra-cabeça muito maior do que o comum, então as crianças então terminaram aqui. Aqui deveria ser uma sala de estudos também mais específico, com uma mesa separada, mas diferente de algumas universidades, não tem um computador aqui, então acaba ficando um vácuo. Mas seria uma salinha de estudos. Temos algumas fotos da história da cidade, literalmente da história da cidade, prefeito, eventos municipais, quebra-cabeça que eu falei, mais história da cidade. Mas para mim, a maior tragédia das bibliotecas no Brasil é a falta de adulto
Não a falta de criança e nem a falta de adolescente, mas a falta de adulto. Essa é a coleção de filosofia da Abril que eu havia citado no outro vídeo mostrando os sebos da cidade. Essa coleção já é uma coleção mais legalzinha. Além da edição ser realmente bem feita, bonita, toda a parte gráfica dela é excelente, a tradução e a seleção dos textos ainda podem ser um pouco esquisitas, porque não tem as obras completas, evidentemente, é apenas para conhecer o autor. Então a gente ainda fica nesse vácuo, porque ainda assim são obras introdutórias. Mais uma vez, a coleção de Nobel da Opera Mundi. Essa coleção é uma das minhas favoritas, porque elas são muito bem feitas e os textos são excelentes. Aqui eu acredito que seja uma edição um pouquinho mais recente, mas aqui é aquele William Faulkner que eu já havia comentado, Paga do Soldado. Novamente aqui tem os dois Churchill. É muito difícil você encontrar um adulto médio, um trabalho formal, CLT, 6x1, que consiga manter uma frequência numa biblioteca, ou que ao menos tenha ido a uma biblioteca. Acredito que essa seja uma das maiores tragédias da história da biblioteca no Brasil. Como algumas pessoas podem ter reparado, a gente tem uns livros próximos que às vezes não deveriam estar próximos. A gente tem toda uma coleção de direito, mas ao lado dela tá a coleção de filosofia, acima dela tá Machado de Assis. Então eu fiz uma pergunta aqui para essa biblioteca porque eu queria auxiliar eles de forma voluntária. Eu estou vindo aqui todos os dias, ficando mais ou menos 1h30, e a gente começou a listar, fazer uma lista de todos os livros da biblioteca para fazer uma organização também dos títulos. Fica mais fácil pra gente reconhecer as obras que tem, fica mais fácil para as pessoas conseguirem pegar uma obra específica, e todo esse trabalho vai ser um trabalho um pouco hercúleo, porque é uma lista gigante que a gente está fazendo devido à quantidade de livros que a gente tem. Esse meu projeto é algo completamente voluntário, é uma ajuda que eu quero fazer para a comunidade local, porque muitas vezes há muita boa vontade, e tudo que a gente pode fazer é auxiliar essa boa vontade. Igual, eu consigo utilizar um computador de uma forma que às vezes algumas pessoas não conseguiriam, ou até mesmo fazer essa lista com auxílio da inteligência artificial. Então, apoiando as pessoas dessa forma, sem querer nada em troca, a gente consegue melhorar muito todo esse ambiente cultural que a gente tem, até mesmo no interior de Goiás, uma cidade de 15 mil habitantes. Então, o nosso pequeno trabalho de biblioteconomia começou com uma simples pergunta ao Cloud e ele indicou o que eu devo fazer. Escolhemos aqui um sistema de classificação mais simples mesmo, que é o CDD, e começamos a catalogação. Então nisso ele também fez esta pequena planilha e estamos aqui, listando todos os livros que tem na estante. Então vai ser um grande trabalho que teremos pela frente. Pelo menos eu imagino 2 meses, talvez. De todo o acervo, talvez esse aqui seja um dos livros mais raros, ou no mínimo um dos mais interessantes. É um livro em capa de madeira que possivelmente foi destinado aos governadores do estado, ou pelo menos a alguns prefeitos. Esse daqui foi específico de Campo Norte. Aqui dentro a gente tem um pouco da história do estado de Goiás. Prefeitos do estado de Goiás. É realmente um grande livro. E o homenageado, no caso, era o prefeito de Campo Norte. Cada uma das páginas vai ser uma homenagem a um desses prefeitos do estado de Goiás. Aqui no caso é uma homenagem póstuma, mas o prefeito tinha morrido na época. Na verdade, todos esses hoje em dia devem estar falecidos. Mas, aqui o prefeito de Campo Norte. Álbum dos prefeitos do estado de Goiás. Pensar que na época não havia internet. Então essa provavelmente era uma das formas de divulgar um pouco da história local. Na época, o prefeito de Goiânia era Dr. Íris Rezende Machado, clássico nome da política goiana. Outro livro que eu acho interessantíssimo nessa biblioteca é um livro de culinária, que está em árabe, mas é culinária francesa, pelo que eu entendi. Este livro aqui. Eu não faço ideia de qual que seria a ordem correta de se ler o livro, eu imagino que seja, na verdade, dessa forma aqui. Não sei se ele tem aquele padrão asiático que você começa no final, realmente não sei como você deve ler, então talvez eu esteja de cabeça para baixo, mas é realmente interessante você estar numa cidade de 12 mil habitantes e ter um livro francês-árabe de culinária. Não faço ideia de como isso parou aqui, mas parou. Então, para aumentar a frequência de diversas gerações na biblioteca, é preciso tomar medidas diferentes. As crianças podem se manter com os pais acompanhados, fazendo essas leituras infantis, gibis, livros simples, tudo bem. Para os jovens, a partir de 13 até 17, 18, 19 anos,
ter uma seleção melhor de livro, algo mais especializado. Já o adulto, ele precisa manter isso, nem que seja pensando na própria saúde mental, conseguindo enxergar um pouco de utilidade para a literatura.